Eu lhes peço abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 23 em adiante. E eu vou estar falando hoje sobre esse trecho bíblico. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, como é tremendo poder abrir sua palavra e assim o Senhor usar um homem falho, mas um homem que deseja buscar, focar as coisas do céu. Que pela misericórdia o Senhor possa usar meus lábios para falar com propriedade com todos aqueles que querem receber de Ti. E que eu possa ser uma boca profética de tal maneira que aquilo que exatamente essas pessoas que estão nos vendo precisam ouvir, seja falado em nome de Jesus Cristo. E eu lhe agradeço por sua presença e eu lhe peço que essa mesma presença possa invadir as casas daqueles que concordam com essa pregação em nome de Jesus Cristo e que seu reino venha no meio de nós. Amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Nós estamos frente a um trecho da primeira pregação do apóstolo Pedro depois de um grande encontro poderoso com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, quando os judeus tementes ao Senhor subiam para Jerusalém no dia da festa da colheita. E ali, nosso amado Pedro, tomado pelo Espírito Santo, inicia sua primeira pregação. Nós estamos já há várias semanas estudando a pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro que fez com que 3.000 pessoas se converteram, mas se converteram mesmo. Não é uma conversão à metade, não, é uma conversão verdadeira. E nós vamos realmente estudar quais foram as armas, quais foram os métodos que Pedro usou pelo poder de Deus para convencer pessoas. Assim devemos trazer para a nossa vida pessoal essas diretivas por parte de Deus. Mas sem Deus nada podemos fazer. Não é pela teologia, não é apenas pelo conhecimento da lei ou da graça, mas principalmente pela direção de uma grande experiência com o céu, com o poder de Deus. E na sua pregação, Pedro diz, este homem, falando de Jesus, né? Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Né? Então, Jesus, Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele, nas suas pregações, ele não falava aquilo que poderia fazer com que os ouvintes, a plateia, gostava. Ou seja, em outras palavras, ele estava falando deles que eram assassinos. Vocês foram assassinos. Como assim? Pedro diz, vocês, junto com homens perversos, mataram Jesus. Ou seja, imagine uma pregação onde Pedro, tomado pelo Espírito Santo, aponta para o povo o pecado, o erro. E nós vamos aprender que a verdadeira pregação, ela não é conduzida por brincadeira, para fazer com que as pessoas se sentem bem quando ouvem uma palavra e todo mundo ri, e dizendo, esse cara é muito usado, ele me fez rir, me sinto muito bem lá. Não. Pedro pregava para que as pessoas se sentem mal. Acredita, se quiser,
confrontando no pecado da ignorância de um povo que escolheu Barrabás em libertar Barrabás e condenar Jesus. E Pedro, tomando por Deus, diz assim, resumindo, vocês são assassinos. Como vocês tomariam esse tipo de pregação, amados? Duras, com falta de sabedoria, talvez? Como nos aproximamos de um povo dessa forma? Pastor Cris Duran, não é assim. Tem que ter mais sabedoria, tem que ter mais amor. E lhe faltava amor a Pedro, porque falava que essas pessoas eram assassinos e foram induzidos por Satanás em justamente escolher Barrabás em vez de Jesus Cristo? Não. A pregação verdadeira, ela leva a pessoa a entender o erro dela. Primeiro, para que uma vez entendendo e enxergando o erro dela, essa pessoa tenha oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Continuando, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu preguei isso a semana passada. Versículo 25. Ali nós vamos falar muito sobre isso. A respeito dele, a respeito de Jesus, disse Pedro, disse Davi. Pedro usa o Antigo Testamento para falar com os judeus, ou seja, aquilo que apoia o fundamento da sua pregação é a palavra de Deus. Não é bobagem, não é exemplo, enfim, de coisas que não levam a nada. É a Bíblia, é as Escrituras, é por meio da Bíblia que nós conseguiremos transformar pessoas. E Pedro diz, assim disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Bom, Pedro, cheio do Espírito Santo, relata agora para os judeus tementes de Jerusalém a passagem no Salmo 16, versículo 8. É exatamente esse Salmo 16, versículo 8, que Pedro toma para justamente expor aos judeus tementes de Jerusalém, que diz assim, sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Bom, vamos estudar isso, essa realidade que na verdade não apenas Davi deve ter, mas eu e vocês devem ter. O que, pastor? Sempre, sempre, sempre ter o Senhor diante de mim ou de você. Sempre. Ali está o resultado daquilo que diz, com Ele à minha direita não serei abalado. Uma pessoa é vulnerável e é derrotado por Satanás, é abalado tanto nas suas emoções, nos seus sentimentos, é abalado na sua mente, é abalado no seu dia a dia e derrotado de uma certa forma por Satanás, porque não coloca Deus diante dele. Sempre. Não agora, apenas 2 horas junto, 1 hora junto. É o tempo todo. O tempo todo. Sempre ter Deus diante de nós é inserir Deus em tudo os nossos afazeres. Então, para as pessoas que tendem a ser muito independentes de Deus
e viverem tudo segundo aquilo que eles querem, essas pessoas sempre serão derrotados. Porque serão crentes apenas de 2 horas. Vocês querem ser esse tipo de pessoas? Que ouve a palavra de Deus, depois briga em casa, grita em casa, simulam serem pessoas sérias que agradem a Deus, mas na verdade vocês não estão sendo testemunhos do seu amor, da sua graça, do seu poder. Por quê? Porque simplesmente você esquece de Deus. Ser cristão é um estilo de vida contínuo e não apenas uma aparência pontual. Isso é religiosidade. O religioso vive apenas em função daquilo que os outros vê da pessoa. Mas a pessoa que ama Deus e que é filho de Deus vive continuamente uma vida de adoração, porque ele sempre coloca Deus diante dele. Devemos colocar Deus em todos os nossos afazeres. Se você não está acostumado a fazer isso, você vai ter que aprender a fazê-lo. É convidá-lo a participar numa reunião. É entrar no seu carro adorando no caminho ao trabalho. E não xingar. E não viver de maneira dissoluta, conforme aquilo que suas emoções, as suas ansiedades pedem. Não, devemos sempre ter uma vida em adoração e agradecê-lo antes das reflexões. É inseri-lo em tudo. Deus quer isso de nós. É temer o Senhor, de tal forma que por onde estiver e aonde o Senhor permitir que eu estivesse, seja passando pelo vale da sombra da morte ou indo no lugar de descanso, o Senhor está à minha direita. Ele deve estar sempre comigo. E a dependência a Deus faz com que nós o inserimos até nos mínimos detalhes. Até nos mínimos detalhes. Agora, nós vamos analisar muito bem essa condição aqui. E eu lhes faço essa pergunta. Vocês conseguem colocar o Senhor diante de você sempre? Por favor, seja sincero. Existem algumas áreas que são tão independentes de você mesmo que você simplesmente nega o fato de que o Senhor possa ocupar e ser convidado numa área da sua vida. Pense, por favor. Uma pessoa atarefada, uma pessoa muito ocupada com as afazeres da vida, ele vai sempre se inclinar com a ansiedade. Ou seja, uma pessoa ansiosa é uma pessoa, primeiro, que vive pela força do seu braço e que não quer entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Porque se existe uma coisa que não acontece segundo aquilo que essa pessoa gostaria que acontecesse, então essa pessoa vai começar a murmurar ou vai entrar dentro dela um sentimento de ansiedade, de preocupação em querer que as coisas aconteçam no tempo delas, sendo que, por causa disso, por permitir essa dependência de si mesma, essa pessoa vai pecar e se tornar alvo de Satanás. Por quê? Porque não sabe o que é dependência. Aprendem
aprendamos a depender do Senhor. Então, você consegue colocar o Senhor diante de vocês em tudo? Se uma pessoa que quer servir Jesus tem realmente essa prática, ela vai conseguir lembrar de Jesus até mesmo quando Satanás quer que você esqueça dele. Porque Satanás quer que você esqueça dele. Como, pastor? Às vezes, ocupando com muitas coisas que Deus não vos pediu fazer. Ou talvez com muitas coisas que Deus vos pediu fazer, porém debaixo de um limite. Um limite. Porque Deus é equilibrado. Deus é um Deus de equilíbrio. E tem pessoas que são tão excessivas. Ou seja, quando fazem uma coisa, elas são tão obcecadas e excessivas que elas não conseguem ter um equilíbrio das coisas. E a moderação, o equilíbrio, vem da maturidade de um homem que é dirigido pelo Espírito Santo e que também, principalmente, obedece os mandamentos de Deus. Cheio e repleto da sabedoria humana. Deus vos ensinará a ser uma pessoa equilibrada, moderada, ponderada. Em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina essas coisas. Então, saiba que mesmo Satanás, na sua sutileza, ele escolhe um momento propício para lhe derrotar. E esse momento que o diabo escolherá para lhe fazer cair, será o momento em que ele observará que Jesus não é mais colocado na sua frente. Sabe que é visível? É visível quando uma pessoa não está colocando Deus na sua frente. É visível. O seu temperamento muda. Aí começa a perder paciência. Você começa a levantar a voz, se irrita por qualquer coisa. É percebível. Entenderam? E ali Satanás, que anda ao redor procurando devorar a pessoa, ele procura e fala, tá cheirando carne. É agora. É agora que eu vou vir com tudo. Então, por isso que quando uma pessoa coloca a Deus coloca a Deus diante dele, sempre ele vai se autocorrigir e por lembrar de Deus o tempo todo. Salmoseando, adorando o Senhor, não cantando músicas mundanas. Deus não se agrada que você entoa e ouve música mundana. Deus se agrada que você entoa louvores para Ele. Que você o agradece o dia a dia. E que você se lembra das palavras de vida, da alce que Deus tem dado para você. É um estilo de vida, meus queridos. Então, dificilmente a tentação ela não virá em 5 minutos depois de você ouvir a palavra de Deus, da alce. Ela virá porque a tendência do homem é se lembrar de Deus durante a palavra, mas ela virá depois da palavra, bem depois da palavra. Porque é ali que definirá realmente a sua vida cristã e sua convicção de você servir a Deus. É o depois das Escrituras. É o depois de você ler a Bíblia de manhã. Se você tem essa disciplina, parabéns, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tudo bem? Só que depois disso você tem que colocar na sua mente que o culto continua,
que o estudo bíblico continua e que a palavra precisa ser guardada. Bom, vamos entender o primeiro passo que nós devemos colocar em prática para aprender a colocar Cristo em tudo. Em tudo. O primeiro passo é eliminar todas as áreas independentes de Deus da sua vida. Elimina todas as áreas independentes. Saiba identificá-los. Saiba identificá-lo. Porque se você não procura se enxergar no espelho daquilo que Deus está me usando para falar com você, o que se espera de Deus? Revelações tremendas? Não. Não há revelação sem que as palavras que Deus prega para mim não produzem em mim uma mudança, uma transformação. Então, primeiro passo é eliminar todas as áreas independentes das nossas vidas. Isso inclui o quê? Inclui atividades, ídolos, tudo aquilo que substitui Deus, costumes de pessoas que não consultam profetas. Que são profetas? Pessoas maduras espiritualmente, né? Usado para lhe instruir, ele ensinar a viver retamente. Esses são profetas, pessoas usadas por Deus. Que mais? O segundo passo, anota aí. O segundo passo para aprender em Jesus, né? Colocar Jesus diante de você em tudo é ser disciplinados na meditação da palavra de Deus. E eu vou repetir. A disciplina na meditação da palavra de Deus. Você precisa exigir de você um hábito em meditar. Gente, o próprio Satanás ensina para seus filhos a meditação, mas a meditação em coisas mundanas, em mantras. Em mantras. Isso é uma cópia maligna para que o homem chame e invoca demônio. Deus, isso foi copiado, a meditação foi copiada de Deus. Vocês precisam aprender a meditar as coisas do Senhor. Amém? Para os que são membros da OSCE, por que você acha que nós ensinamos a apresentar os esboços para seus vinhateiros, seus discipuladores? Por que Deus colocou isso no meu coração em preparar? É para tomar seu tempo? É para você se tornar um robô e apenas escrever aquilo que você ouve do seu pastor e dizer, tá bom, eu fiz meu trabalho, mas sinceramente essas coisas tomam meu tempo? Não, se você pensa nisso, você não entendeu nada sobre a palavra de Deus. A meditação, ela é usada quando uma pessoa primeiro retém. E como que vocês vão reter? Como você acha que os discípulos guardavam aquilo que Jesus falava, todas as parábolas que Jesus falava? Como que você acha que os discípulos faziam? O que eles faziam? Eles escreviam. Não creiam que eram super-homens e que de uma vez Jesus falando uma parábola e já era lembrada? Não. Com todos os detalhes? Não. Tudo era escrito.
E depois que a parábola chegava, eles liam, até entender. Jesus fala, esforçai-vos em entender a minha palavra. Agora, será diferente quando uma pessoa usada por Deus prega uma palavra para a sua vida? É para você dizer apenas, uau, que linda palavra, obrigado, pastor Cris, realmente, é isso que eu precisava ouvir. Depois, paf, viramos a página, Deus falou com você usando meus lábios para tratar uma área, mas amanhã esquece e vamos na próxima revelação. Não! Não! Isso não é o cristianismo. O esboço, ele tem um alvo, um propósito para que você tenha hábito em você, quando você recebe a palavra de Deus, em você entender aquilo que ela serve para a sua vida. O que Deus falou com você? Produziu alguma mudança para a sua vida? E se produziu, que bom, guarda, coloca uma data nos seus esboços, mas tenha prazer, porque cada vez que você ouve ou reouve uma palavra de Deus, ela deve produzir realmente um prazer de você meditar na palavra de Deus, e não uma obrigação para você parecer bem diante dos seus discipuladores. E eu convido, inclusive, todas as pessoas que estão nos vendo em fazer o mesmo, independente de você não ser da OSI, membros da OSI, mas faça isso porque isso vai fazer com que você amadureça e aprenda, guarda, né? Vocês fazem isso na escola, na universidade, o professor fala, você escreve, mas depois, se você não lê e medita naquilo que você recebeu na escola, vocês vão esquecer amanhã. Precisamos lembrar. E como que um homem vai lembrar? Meditando, ruminando naquilo que Deus falou conosco. Então, membros da OSI, alegre-se. Busca uma alegria em você ter esse tempo para fazer isso. Não é um peso, não é algo que vai fazer com que sua vida seja impedida de prosperar, porque você tem que fazer a cozinha, você tem que ir para o trabalho. Gente, separem da sua vida um tempo propício e agradável, tu e Deus. Falando, pessoal, meus filhos, meu esposo, pausa. Agora e eu com Deus. Porque Deus me espera. Quando eu me fecho no meu quarto e abro a Bíblia, Deus diz, que bom, agora essa pessoa quer mais de mim, ela quer entender. E isso agrada a Deus. Isso é parte da adoração. Isso é imprescindível para viver uma vida cristã. Em nome de Jesus. A palavra, meditar a palavra de Deus é um exercício diário que todo cristão deve fazer, senão morrerá. Senão vai morrer. Senão vai morrer. Espiritualmente vai morrer. Apenas ouvinte. Gente, tem pessoas que entraram na OSI que ficaram impactados com as palavras. Que bom, eu fico muito feliz por isso. Mas quando elas são ensinadas a terem compromisso com Deus e apresentar esboço, elas são tão culpadas que elas não querem isso. Pastor Cris, apenas eu vou estar com você, mas apenas ouvir a palavra está muito bem comigo. Mas vocês estão errados. Porque essas pessoas continuam abaladas. Por que continuam abaladas? Mesmo ouvindo as palavras lindas do pastor Cris Duran, continuam abalados. Por quê? Porque não colocam sempre a palavra de Deus diante dela. Porque não foram ensinados e não querem entender em colocar Deus sempre diante deles. Pode parecer que é muito radical, muito extremista esse tipo de discurso para vocês? Não. É a vida cristã. É aquilo que o Espírito Santo me ensina a mim.
Eu não digo que é fácil, porque para colocar Deus diante de nós sempre, tem que fazer morrer isso aqui, viu? A carne, ela tem que morrer. Por isso que existe jejum. Eu convido as pessoas a jejuar quando começa a ficar jejum, mata essa carne. Há métodos para vencer. Há métodos para você aprender a colocar Deus sempre diante de vocês. Então, um cristão que não medita a palavra de Deus, ela substitui espaço da sua mente com coisa do mundo. Preocupações, desejos, impurezas, lembrança que a sua carne quer alimentar, mas que se você tolera essas coisas vão levar vocês para o inferno, para a perdição. Aquilo que ocupa os seus pensamentos e aquilo que você respeita, ama e adora. O conteúdo da sua mente é apenas o reflexo daquilo que seu coração está cheio. Sabia disso? Eu vou repetir, quem não entendeu bem, vale a pena. O conteúdo da sua mente é apenas o reflexo daquilo que seu coração está cheio. Se o seu amor por Deus é tão grande a ponto de você exultá-lo, inseri-lo em tudo, então a sua presença será contínua em você. E para ter essa convicção de fé, de ter Jesus constantemente diante de mim, eu preciso meditar dia e noite na sua palavra. Aprende isso. Aprendemos isso. Agora, claro, o que as pessoas carnais falariam acerca disso? Como eu já lhe falei, isso é exageração, pastor Cris. A vida não se resume em Bíblia, em 2 vezes por semana, ouvir a palavra de Deus. Gente, que mais? Discipulado 1 vez por semana, você falar, ser aconselhado por pessoas. Gente, então, gente, é muita coisa. Não é só isso. Vocês querem viver uma vida que os cristãos primitivos viviam de verdade? Ou vocês querem viver uma farsa evangélica? Uma vida morna? E eu fui chamado a levar pessoas para os céus. E não alimentar bodes. Pessoas que não querem pagar o preço. Vocês vão ouvir muito comigo. E já falei, ministrei, ensinei muito sobre o preço que devemos pagar para entrar para o céu. Não é aquilo que o pastor Cris Duran pensa, mas na Bíblia está cheio, repleto de trechos e parábolas que ensina acerca disso. Bem-aventurados os que ouvem a voz do noivo em nome de Jesus. Infelizmente, muitos serão vomitados. Mesmo pessoas que não perdem um culto às terça-feira ou aos sábados às 21 horas. Mas pastor, eu assisti aos cultos, sim. Mas o que adianta você ouvir e não ser praticante? Quando vocês vão ser praticantes da palavra? Quando você lembrar daquilo que Deus falou anteriormente e você guardar. E de que forma você vai guardar tudo o que Deus fala? Escrevendo. E se necessário que você leia 10 vezes, 100 vezes aquilo que Deus quer que você mude e que não vos fazem prosperar, algo que Deus tem contra você, como Deus vai lhe fazer crescer ou subir de um grau, sendo que aquilo que Deus falou ainda não foi mudado?
Muitos serão vomitados por causa da sua mornidão. Vomitados porque convidaram Deus naquilo que lhe convém convidá-los. Mas quando essas pessoas avistam uma oportunidade de poder pecar para saciar sua sede carnal, pelo desejo desenfreado que carrega, então de repente entra uma amnésia. E em vez de enxotar Satanás, enxota a própria palavra que recebeu. Enxota o próprio Deus que convidou pouco tempo atrás. E Deus quer que justamente vocês estejam preparados, colocando sempre Ele na sua frente. Porque no momento que Satanás lhe tentará, você lembrará de Deus. Porque Ele está diante de vocês. O terceiro passo para colocar Jesus sempre na sua frente é ter prazer nele. Vamos falar de novo? Ter prazer nele. Prazer da sua presença. Prazer de falar dele. Prazer na sua palavra. Prazer de pensar nele. Prazer. Prazer de se envolver em todos os assuntos que são interligados a ele. Prazer de você ligar para seu vinhateiro, todos os membros da OSCE. Hoje é o dia do meu discipulado. Que maravilha. Tem pessoas... Gente, se você pensa que isso é fado, muda. Muda de religião, queridos. Porque se você não tem prazer nas coisas que Deus instituiu e direcionou para a sua vida, você não poderá prosseguir e entender os desígnios de Deus. Tenha prazer nele, em nome de Jesus. Se você não tem prazer na meditação da palavra de Deus e você faz isso por medo de morrer espiritualmente. Sabe que tem pessoas que têm medo de morrer. Então, entram numa religião evangélica, mas essas pessoas não mudam e continuam com seus medos. E não experimentam a libertação. Por quê? Porque eles procuram Deus por medo e não por prazer. E não por necessidade, sede. Quando você tem sede, vamos falar no natural, você tem sede, muita sede. Você está num deserto de 40 graus e de repente se aparece um oásis. Você pega essa água e bebe. Você tem prazer ou não? Você terá prazer em beber ou não? Claro que tem prazer. A sensação de ser saciado é muito prazerosa. Mas é a mesma coisa com as coisas de Deus. Cada vez que você abre a Bíblia e você bebe, se essa água não traz um prazer de ser saciado, e que realmente você não tem amor por ele. O prazer. Não busca Deus por medo de ir para o inferno. Busca Deus por prazer de cada vez encontrar a palavra, saciando-o, produz dentro de você uma alegria e um prazer, assim como um sedento num deserto bebe água e encontra sua oásis e bebe essa água pura desesperadamente e diz: uau, agora sim, o prazer. O prazer. A meditação da Bíblia deve ser infinitamente mais apaixonante do que qualquer filme de sucesso de Hollywood. E não diga que amas a Deus, sendo que não tem prazer em ouvi-lo cada vez que Deus lhe convide para você e sua casa sentar e aprender dele. O amor é prazer e não obrigação.
Não é peso apresentar um esboço para seu vinheteiro. Não é. O seu amor, ele é medido pelo prazer que você encontrará na sua palavra. Como avaliar o amor de um casal? Como avaliar o amor que um casal tem pelo outro? Quer saber? Pelo prazer que ambos têm em estarem juntos. Pelo prazer que ambos têm em estarem juntos. Se você fala assim, eu te amo, mas não tem prazer de estar com essa pessoa, prazer. Você tem que ter prazer. O prazer de conversar. O prazer de aprender. O prazer de se abraçar. O prazer de passear. Se você não tem prazer em estar com seu cônjuge, mas está por obrigação, porque eu tenho que cumprir os meus afazeres de homem de casa, ou por interesse financeiro, você está, mais cedo ou mais tarde, o adultério, entrará. Por que há adultério dentro de muitos lares? Porque essas pessoas falam, o amor se esfriou. Mas por que se esfriou? Porque tu não está alimentando. Porque tu não está colocando lenha. Porque tu perdeu o prazer. O prazer de quê? E eu não estou falando prazer dentro do momento de intimidade de um casal. Eu estou falando do sexo entre o casal. Não. Tenha primeiro, resgate primeiramente o prazer da pessoa em você conversar. O prazer de estar. Reconquista isso. Porque se você não entender esse valor, tampouco entenderá o valor do prazer de você estar com Deus. Porque se tu não valoriza as coisas dentro da tua casa, nas coisas e princípios, pequenos princípios, tampouco será tu fiel na tua aliança com Deus, em ter prazer com Ele. Porque pouco a pouco o teu amor se esfriará. Porque o prazer, ele vem quando uma pessoa cultiva dia após dia em estar junto e ter prazer na sua palavra. Ter prazer. São os detalhes que funcionam tanto para a sua família, sua casa, seus relacionamentos com pessoas especiais, como seus filhos, como também a sua intimidade com Deus. Antes de um filho de Deus negar Jesus, com amantes de prazeres, antes de enganar seu Senhor, ele vai pouco a pouco perder o prazer de buscá-lo. Eba. O hipócrita, eu vou lhe falar quem é o hipócrita. O hipócrita, ele diz que está casado e tudo está bem, mas não tem prazer da sua aliança. Mas para ele não está errado porque afinal continua casado. Isso é hipocrisia. O estar com alguém é um assunto de verdade e de prazer e não apenas de aparência.
Se você quer colocar Deus diante de você o tempo todo, você tem que ter prazer em inseri-lo em tudo. E não faz por obrigação, porque chega um momento onde o seu fogo vai ser um fogo de palha. Acabou. Acabou. Tenha prazer nele. Se você não tem prazer nele, arrepende-te. Porque os que não têm prazer não amam. E quem não ama, quebra o primeiro e mais importante mandamento. Amar o teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Arrepende-te se tu és um morno. Arrepende-te se tu não ama a Deus como Ele quer ser amado. Tenha prazer no teu Deus, como também tenha prazer no teu cônjuge. Tenha prazer e não vive apenas de hipocrisia, de aparência, tanto com Deus como dentro da tua casa. Assim deve ser sua comunhão com Deus. Pois o Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Se não há prazer na lei de Deus, o seu coração estará longe do Senhor. Mesmo você não perdendo um estudo bíblico da USE, eu lhes garanto. Então, meus queridos, o que essa palavra produziu em você hoje à noite? Uma palavra forte? Vocês conseguiram se enxergar dentro dela? Vocês verdadeiramente estão colocando Jesus em todos os seus afazeres, inserindo Deus? Ou você é especialista em esquecê-lo? Quando a área egoísta aflora dentro de você e você diz, aqui Deus, tu não entra. Pois é bem lá que Satanás vai lhe abalar. E ali você diz, eu não entendo, Senhor. E eu não falto um culto da OSE. E eu não consigo entender por que eu continuo do mesmo jeito. Até que você não mudar aqui e ouvir os profetas, então não prosperarás. Jesus diz, ouvi os profetas. Eu sou profeta hoje sobre sua vida, porque Deus está me usando para falar contigo. Ouvi os profetas e prosperareis. A libertação definitiva quando você decidir em colocar Deus diante de você. Sempre. Oremos. Pai, eu lhe agradeço por ter usado os meus lábios e orientado essa pessoa. Cabe a ela agora decidir em viver como um hipócrita, um falso, que deseja ter uma vida dupla, duas faces, a face de um crente e a face de um homem que vive longe dos teus ensinamentos. Ainda bem que sua palavra fala com elas e fala comigo. Por essa razão, Senhor, eu lhe peço que assim como Pedro, quando diz para os habitantes em Jerusalém e para os judeus, vocês mataram o Filho do Deus vivo.
pois que o pecado dessas pessoas possa ser apontado de tal maneira que essas pessoas se arrependem de tudo aquilo que faz com que ainda essa pessoa é abalada em áreas da sua vida, porque não quer inserir Deus em todas as suas vidas. Arrepende-se. E o Senhor prevalecerá, trazendo sempre a unção e a graça que você precisa para vencer Satanás. Em nome de Jesus. E eu lhe agradeço, Pai, por sua palavra. Amém.